Oi, oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa, o seu talk show cristão aqui na Rede Super, falando sobre empreendedorismo, arte e fé. E hoje eu recebo uma convidada muito especial. Vocês sabem que aqui só pessoas especiais. Quero falar um pouquinho aqui dela, mas, gente, vocês vão ficar muito impressionados com essa mulher que é também jovem, mas ela é economista, planejadora financeira e empresária, com a trajetória que começou cedo e hoje impacta vidas através das finanças. Seja muito bem-vinda ao Blessing Show, Mirela Miata. Muito bom dia! Que honra estar aqui, Mari. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Uma honra poder estar prestigiando aqui. Prazer é todo meu. Ó, vamos contar pro pessoal. Ó, o pessoal sabe que conexões, né? Estamos sempre em conexões, amigas de amigas, né? Nos encontramos essa semana num evento. Foi. Incrível. E aí eu vi ela, falei assim, não, vou pegar ela na curva, entendeu? Preciso falar com ela. E daí no fim conheço um, outro e a gente já se conhecia pelos outros. Vamos falar o nome dela, né? Sabrina, a Índia tá aqui, maravilhosa na plateia. Gente, agora a gente tem uma plateia maravilhosa aqui. Se você quiser, inclusive, participar do Blessing Show na plateia, fala com a gente, vai lá no nosso Instagram, já vou deixar aqui, pra você dizer, ó, eu quero ir, porque é tão valioso, né, Mi? Você tá aqui, né, pessoal? Aí, você vai, assiste, tem um tempo de aprendizado, é incrível. E aí, Sabrina, nossa amiga, as meninas já tinham falado. Exato. E aí, hoje estamos aqui. Deus é bom que é no tempo certo. Exato, exatamente. No tempo certo. Fala um pouquinho da tua trajetória. Fala a tua idade pro pessoal. Quantos anos? Então, eu tenho 20 aninhos. Apenas, na verdade nem 20 ainda, né? Não fez 20? Vou fazer 20 esse ano, 20 Quando aninhos. que é o seu aniversário? Em julho. Em julho, tu tem 19 anos. Eu tenho 19 anos. Gente, você vê, ó, você que tá aí em casa, presta atenção na história dela. Tem muita coisa, né, Mi? Você é curitibana? Curitibana, nascida e criada aqui no nosso tempo cinzento, né? Sou suspeita, amo Curitiba, sou apaixonada e nasci aqui e vivo aqui desde então. Curitiba é maravilhoso. E você fala um pouquinho do teu lar, você nasceu num lar cristão? Sim, sou filha de pastor e de missionária. Oh, como é o nome dos seus pais? Pastor Almir e missionária Agnes. Um beijo, inclusive, para eles, que eu sei que eles estão acompanhando. A minha família também, meus irmãos, nascemos todos na igreja. Cresci na igreja e já era menina prodígio, desde muito nova, fazia tudo ali na igreja, né? Tinha sempre a influência ali dos meus pais, e aí comecei entrando no grupo das crianças, na dança, e fui indo e tô até hoje. Uau, eles dirigiam a igreja, eram pastores aqui em Curitiba mesmo? Isso, não dirigiam a igreja, eles faziam parte do grupo pastoral da nossa antiga igreja, que foi onde a gente ficou ali por 17 anos, desde quando eu nasci, basicamente. Meus pais não eram cristãos, eles conheceram a Cristo no decorrer da vida e transformaram, a partir desse momento, a nossa vida em um lar cristão. E aí, eu e meus irmãos nascemos nesse meio já. E quando você já nasceu, já eram cristãos? Já eram cristãos. E você tem quantos irmãos? Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Como é que é o nome? A Isabela e o Matheus. Manda beijo. Um beijo para eles também, que eu tenho certeza que estão acompanhando. Estão aqui em Curitiba? Estão aqui em Curitiba. E são minha motivação diária, eles. São mais velhos? A minha irmã mais velha e meu irmão mais novo. A gente tem 7 anos de diferença, cada um. Nossa! Exato. Que legal. E eram muito... brigavam muito ou não? Então, eu e minha irmã, quando a gente era criança, mais. A gente tinha mais esses perrengues. Depois de grande, não. Ela é minha melhor amiga. Que e o meu irmão também. É um príncipe, não tenho o que falar. Que lindo. E na igreja você foi se envolvendo, você falou, nos ministérios? Isso, comecei muito nova já, gostava de dançar. E daí entrei depois no grupo dos jovens, e daí fui pro outro grupo de dança, no grupo de teatro, e fui crescendo assim na igreja. Faz um pouco de tudo, um pouco né? de na tudo. Igreja, Prego, canto também. Você canta também? Não canto. Né? Todo aquele que tem fôlego louve o Senhor, né? Verdade, então, eu só tô fazendo mandamento. Muito bom.
E como é que era o teu relacionamento com Deus? Assim, você foi crescendo, mas você fazia meio que por obrigação ou você realmente tinha um entendimento? Então, acho que como todo filho de cristão, né, ele cresce nesse mundo, mas chega um momento ao qual ele realmente tem um encontro com Deus e ele entende verdadeiramente o evangelho. Eu nasci num lar cristão, sou aquela assim que nunca desviou. Tive um momento ali, né, de deixa eu ver como é que é, mas desviar, nunca desviei. E aí eu cresci nesse meio, mas quando eu troquei de igreja, que foi quando a gente veio para a nova igreja que estamos hoje, aí sim eu tive realmente um verdadeiro encontro com Deus. Foi onde assim Deus veio para mim e ele me apresentou o seu amor em sua totalidade. E a partir desse momento eu comecei a entender e viver verdadeiramente o evangelho também e trazer isso para todas as áreas da minha vida. Uau! Porque tem diferença, né, Mi? Às vezes as pessoas passam a vida na igreja e às vezes acostumam com, né, a rotina e muitas pessoas às vezes não têm esse encontro que você falou. Então, acho que também por conta do teu amadurecimento, né? Você foi Acho que sim. crescendo, entendendo mais. Tá quanto tempo que você tá lá agora, né? Você tá na Get? Tô na Get Na Church. Abraço para essa igreja abençoada. Muito bom, né, lá? Muito. Eu sou suspeita para falar. E a Get também me abriu muitas portas. O pessoal que trabalha comigo hoje, a maioria é da Get. A galera aqui toda da Get, né? Olha aí, pastor. Como é o nome do pastor? Pastor Lucas Pacheco e a Karen. Isso. Abraço pra vocês, viu? Espero vocês aqui no Blessing Show. Ver vários membros da Get, uma igreja maravilhosa. E é muito importante você estar num lugar realmente que te impulsione a isso, né, Mi? 100%. Eu falo muito sobre isso, que a mesa certa, ela te eleva de nível. E isso faz... Bom, você é o resumo das 5 pessoas mais próximas de você, né? Então, eu vi até uma ministração esses dias que o pastor falava exatamente sobre isso, né? Você estar no momento errado com as pessoas erradas, você vai ser pego todo mundo junto, mas você estar no momento certo com as pessoas certas pode ser o que precisa, é a chave que falta para mudar a sua vida. Uau, para mudar de nível. Que lindo isso. E a gente vive muito isso, né? Nos ambientes que a gente vive. Essa semana a gente estava falando como é legal, a gente vai nos lugares certos e encontra, por exemplo, a gente já poderia ter se conhecido antes, mas por conta de um ambiente que a gente acabou indo e conectando no mesmo propósito, Deus vai unindo e impulsionando e também é no momento certo. Fala um pouquinho para mim da tua perspectiva de futuro, quando você era novinha, o que é que você pensava? Os seus pais eram pastores, eram dedicados totalmente ao ministério ou faziam outras coisas? Não, a minha mãe, ela trabalhou, assim, durante muito tempo como recepcionista não é recepcionista que fala, né, mas ela ficava ali na linha de frente dos hospitais, no atendimento, ali nessa questão. Depois que o meu irmão já era um pouquinho maior, que ela deu uma pausa na questão de trabalho e ela ficou mais com a gente em casa. O meu pai, ele sempre trabalhou na parte, ele é empresário também, né? E ele sempre trabalhou na parte de câmera fria, então ele atende muitos mercados hoje. E também ele é policial, que era um sonho de consumo dele. E assim, a gente brinca, né, que não é o trabalho, para ele é um hobby, ele vai com sorriso nas orelhas. Assim. Ele tá até hoje? Ele tá até hoje. E aí eles sempre trouxeram pra gente essa consciência, assim, tipo, tem que trabalhar, tem que se esforçar. Graças a Deus a gente sempre teve uma condição financeira legal, né? Mas assim, eles sempre impulsionaram a gente a isso. Eles nunca foram aqueles pais, assim, que te entrega tudo de bandeja, sabe? Então eles sempre trouxeram essa consciência pra gente e assim foi indo. A minha irmã, ela é advogada, então eu sempre vi o esforço dela na faculdade, na questão de estudos, de trabalhar e tal, acordar cedo, chega tarde em casa. E aí eu entrei nesse mundo. Então, lá pelos meus 12, 13 anos, eu ia pro shopping com os amiguinhos e eu sempre tinha que pedir dinheiro pros meus pais. Na época não era nem Pix, né? Eu tinha que pedir o dinheiro e isso me incomodava um pouco. Eu falava assim, poxa, toda vez eu tenho que ficar pedindo dinheiro pro meu pai, ficar dependente disso. E aí foi onde eu comecei, com 14 anos, comecei a falar assim, pô, eu quero trabalhar, quero ter o meu dinheiro. E aí eu ia na caruda, assim, nos lugares e falava assim, vocês não estão contratando? Não? Só pra eu saber que eu tô... No lugar
que você via No lugar oportunidade. que eu Você tava. não tinha você tinha algo em mente que você queria fazer ou não? Você sabia que você tinha que Eu ganhar sabia que eu tinha que ganhar dinheiro, exato. Alguma coisa. Mas quando criança, eu já quis ser de tudo. Quando eu era criança, eu falava que eu ia ser médica e ia estudar na Federal. Nem sabia o que era Federal ainda e falava que ia estudar na Federal. Aí depois de um pouquinho mais de tempo, eu falava que eu queria ser professora. E daí depois passou o tempo e foi indo, assim, cada hora eu queria bióloga marinha, aí foi cada hora uma coisa. Mas aí eu comecei a pedir trabalho, assim, nos lugares, só que como eu era muito nova, eu não podia. Eles falaram assim, poxa, você é muito nova, não tem como. E aí, beleza, passou um tempo. Na minha antiga igreja, uma pessoa veio falar comigo. Eu tinha 14 anos. Falou assim: olha, eu tô com uma vaga de assistente e Deus me mostrou que você é pra ser minha assistente. Você tá trabalhando e tal? Eu falei: eu quero, né? Só que eu tenho 14 anos. Ela falou assim: poxa, então ainda não dá. Mas tudo bem. E aquela frase dela de Deus me mostrou que é pra ser você me pegou muito. Falei, bom, se for de Deus, uma hora vai acontecer. E aí, 2 anos depois, com recém 16 anos, de 15 para 16, ela veio falar comigo, de novo. Ela falou assim, ó, Deus me mostrou que você é para ser a minha assistente. Uau. E aí eu peguei e falei assim, bom, agora eu tenho 16, né? Agora tá tudo certo, eu posso. E aí foi onde eu comecei a trabalhar e já entrei no mercado que eu atuo até hoje. E era na área financeira essa? Já na área financeira. Nossa, como é que é o nome dessa pessoa? A Jenny. Jenny, manda um beijo pra ela. Um beijo, Jenny. Obrigada por Nossa. tantas oportunidades. Eu devo muito a ela. E que bênção, né? Deus falou ali e ela colocou isso no coração. Aí, quantos anos depois? 2 anos depois? 2 anos depois. Nossa. Foi. E o que você fazia lá? Então, e daí eu entrei já no mercado como assistente. E para você ver, foi meu primeiro emprego, né? E eu ficava toda boba porque eu tinha uma gaveta, porque eu tinha a chave do escritório. Mandava foto pra minha mãe e falava assim, olha, eu tenho a chave do escritório, tipo assim, sabe? E aí comecei fazendo trabalho de assistente ali num contexto geral mesmo. Era um escritório de contabilidade? Era o quê? Era um escritório de planejamento financeiro, De planejamento financeiro. Isso, já entrei nesse mundo. Uau. E aí tava finalizando o ensino médio ainda, e eu peguei e falei, ali eu me apaixonei. Eu brinco até hoje com os clientes, ela falou assim, gente, foi amor ao primeiro gráfico. E ali eu decidi que eu gostaria já de ir para esse ramo, fazer economia, talvez algo nesse estilo, foi onde eu segui. E aí ali eu fazia todo o trabalho de assistente, cuidava de todo o escritório, da carteira de clientes que a gente atuava na época, e assim eu fui crescendo ali dentro. Uau! E aí você tava com 16 anos. 16 anos. Você foi começando, ela foi Foi me moldando. Foi me moldando. E você gostava já dessa área de números? Na verdade, era mais assim, eu brinco com alguns amigos de escola que o que a gente mais odeia no ensino médio é o que a gente faz pro resto da vida, né? Então, eu odiava matemática e conta e cálculo, eu odiava, com todas as forças, mas foi onde eu me encontrei, nesse mundo. Nossa! Mas aí, nessa época que você entrou, como que foi a tua percepção? Aí ela te chamou pra tu ser assistente, aí você viu que era nisso. Sim. E aí, no primeiro momento, você... Eu fiquei assustada. Aham. Eu fiquei assustada, eu olhei e falei assim, gente, isso é um mundo que na minha cabeça existia em filme, né? Mas aí eu fui pegando gosto, fui pegando jeito e me apaixonei. Você pensou também, né, que você não curtia tanto, né, os cálculos, e aí Isso. talvez pensou o quanto que ia ser desafiador. Muito difícil. Pensei durante muitas vezes ali, acho que eu não vou dar conta, é muito difícil. Mas quando Deus está no propósito, flui de uma maneira surreal, né? E foi o que aconteceu. Sabe, ontem eu estava ouvindo um podcast, e aí eles estavam falando sobre comunicação, que é a minha área como mentora de comunicação, e ele falando, quando você, isso não é pra mim, falar não é pra mim. Muitas vezes quando você diz, bem como você falou, que algo não é pra você, tem muito a ver com o teu propósito, porque lá na frente você vai ser usado pra aquilo. Exato. Que incrível. E aí, então, você foi já ficando feliz com aquilo que você estava fazendo nessa idade? Fui ficando feliz, fui me apaixonando, fui entregando o máximo que eu podia de mim. E aí, 1 ano depois, com 17 anos, eu ganhei uma promoção e subi de cargo. Fui para coordenadora de sucesso do cliente dentro daquele lugar que eu estava. E era grande o lugar?
Muitas pessoas? Em questão de equipe, não. Em questão de equipe, a gente era em 6 pessoas na época, e daí eu já fazia gestão dessas pessoas, quando eu ganhei essa promoção. Mas em questão de a nível de clientes, a gente atendia o Brasil todo. Nossa. E com 17? Com 17 anos. E a recepção do povo em relação a você? Você sentia que tinha um certo... Na verdade, assim, eu não falava muito a minha idade, né? Eram alguns clientes estratégicos que eu comentava sobre, mas eu lembro até hoje de um cliente que eles se tornaram amigos próximos e numa reunião ela me perguntou assim, é um casal, e ela me perguntou assim, Mi, quantos anos você tem? Aí eu falei assim, chuta, o que você acha? Aí eu falei assim, pelo menos uns 25. Falei assim, então, amigo, eu tenho 17. E aí eles, nossa, como assim? Caramba, não parece e tal. E aí ele até brincou na hora e falou assim, não, nem vou falar a mim então, porque eu tenho idade pra ser seu pai, né? Falei assim, gente, pois é. Que coisa. E o pessoal que trabalhava com você? Ficavam chocados também. Você via que tinha uma aceitação ou muitas vezes as pessoas têm um certo... preconceito, porque pensa assim, poxa, ela é mais nova que eu, né? Sim, não, mas o nosso time ali era muito Era alinhado, era bem tranquilo, o pessoal era bem tranquilo. E a pessoa que tinha me chamado, ela já me dava uma certa moral, assim, sabe, também. Então era bem tranquilo, era Foi bem bacana. criando uma cultura que Isso, favoreceu ele. Exato. E ela era cristã, né? Também Sim. como muda o ambiente, muda tudo, porque aí... Pelo menos é o que a gente espera, que aí tem uma consciência maior, né? Não, fica muito mais fácil. Fica mais fácil. Com 17, então, você recebeu a sua promoção e hoje muitas coisas aconteceram, Muitas né, coisas Mi? aconteceram. Gente, que tudo, 19 anos. É. Uma longa história. Eu vi que você estava em Dubai, foi para Dubai já. Já viajou muito? Tem algumas. Algumas. Tem algumas. Mas você vai contar ainda, porque olha só. Começou jovem, querendo algo diferente, algo novo, e Deus trabalhou de forma extraordinária. Você vê como a gente fala sempre aqui da trajetória, porque influencia demais. Com certeza, seus pais oraram muito pela sua vida, né? Muito, muito. Tanto que isso que você recebeu, essa palavra, com certeza é resposta de oração. E só Deus na nossa vida, né, amiga? É, só Deus. Tem Não coisas existe outra explicação. Não existe. Vocês entendem que é sobre isso. Deus é maravilhoso. Você vai contar mais sobre a tua trajetória atual. Gente, fica aí. O Blessing Show só tá começando. Nosso primeiro bloco. A minha ainda tá com 17 anos nessa história. Ainda aconteceu muita coisa nesses poucos anos, né? Fica aí que a gente vai para um breve intervalo. Já já a gente volta com mais Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show. Quero agradecer você pela sua audiência aqui com a gente de sempre. Muito obrigada por estar assistindo esse programa. Muito bom saber que tem inspirado a sua vida. E eu quero falar para você seguir a gente, se você ainda não segue, lá no nosso Instagram, para você acompanhar os bastidores do Blessing Show, acompanhar o que rola, os insights dos convidados. Vai lá que vai ser um prazer ter você lá na nossa audiência. Vai também seguir a gente, se inscrever lá no canal do YouTube da Rede Super para você rever esse e outros programas da nossa TV, uma programação incrível para você. Eu já quero voltar aqui com a Mi. Mi, vamos lá, tem muita coisa que aconteceu. Então, 17 anos você recebeu essa promoção, e aí? Conta como é que foi a trajetória. E aí eu comecei a fazer a gestão ali melhor da equipe, comecei a ter alguns outros acessos dentro da questão do mercado financeiro mesmo. Fui aprendendo muita coisa ali, e aí a gente começou um processo de franquias também. Então, tudo isso, toda essa gestão eu fazia enquanto 17 anos. Nossa, franquia do escritório de... Isso, da parte ali de planejamento financeiro. Uau! E aí, você que geria tudo isso? Eu que fazia a gestão de tudo. E aí foi passando o tempo, e pouco antes dos meus 18... Aliás, não, perdão.
E aí eu conversei com a pessoa e daí a gente começou a falar sobre a possibilidade de eu ir para os Emirados para ter alguns acessos e algumas outras possibilidades. Foi aí que começou a questão das viagens. Nossa, você que chegou para ela e falou, viu? É isso, foi meio uma conversa, assim, um acordo, né? Não teve muito eu ter falado ou ela comentado. Sim, Eu sabia uma que em algum visão. momento Deus iria preparar para isso acontecer, porque era um desejo também no meu coração e eu orava por isso, mas eu não sabia quando, né? Podia ser daqui um mês, podia ser daqui 10 anos. Eu só tinha uma palavra que eu tinha recebido quando criança ainda. E aí eu confiava naquilo. E chegou o momento que ela pegou, a gente estava conversando, ela falou assim, Mi, tem uma passagem muito ok que dá pra gente investir. Eu falei, bora. Nossa, agora explica pra gente o porquê. Fala assim, porque daí na área financeira lá tem algo. Foi nesse sentido também, ou não? Sim, sim, na verdade, assim, o mercado global, ele se movimenta muito e muito rápido, principalmente sobre países influentes, então Estados Unidos, Emirados Árabes, a China, são países muito influentes que têm um peso muito significativo no mercado. Então, a gente que vive nesse mundo tem que estar em contato com isso a todo instante, né? Porque nesse momento que a gente está aqui, alguém pode ter falado qualquer coisa no mundo internacional e o mercado pode ter mudado da água para o vinho. Então, é necessário a gente ter esses acessos internacionais também. Ó, eu vou me colocar aqui na posição dos telespectadores, mas eu também tenho essas dúvidas. Explica pra gente o porquê que isso afeta. Por exemplo, tem as guerras agora, tudo isso acaba afetando a gente aqui. Explica assim de uma forma para pessoa que bem leiga, ela quer entender o porquê que isso afeta a gente. Tá, vamos lá. Esses cenários internacionais. Certo. Existe algo que movimenta o mundo, que é o dinheiro, né? E para a gente ter essa movimentação girando no mundo inteiro, a gente precisa de alguns fatores. Então, a gente precisa de compra e venda, a gente precisa... Para alguém comprar algo, tem que ter alguém vendendo algo. E isso, tanto na rua da sua casa, que tem um mercadinho, uma padaria, quanto no mundo inteiro. Então, por exemplo, existem coisas que a gente não fabrica no Brasil, a gente depende de países que fabricam para trazer para cá, como, por exemplo, o petróleo, né? Na verdade, não exatamente o petróleo que a gente tem aqui no Brasil, mas existem algumas outras vertentes que a gente depende que os outros países tragam para a gente e que os outros países dependam que a gente leve para eles. E é por isso que é como se fosse um efeito dominó, um depende muito do outro. E por um depender muito do outro, qualquer coisa que possa acontecer, de qualquer fala, de uma presidência, de uma pessoa influente presente nesses países, pode impactar o mercado financeiro de uma forma global mesmo. É por isso que a gente vê a variação do dólar para o real, por exemplo. Aí, por exemplo, uma fala, por exemplo, do nosso presidente, um exemplo, ela acaba afetando a economia porque aí afeta, por exemplo, a decisão de compra. Exatamente. De compra e venda, essas relações nesse sentido. Exatamente. E isso Entendi. no mundo inteiro. No mundo inteiro. E esse é um dos fatores, né? Aí tem mais as partes mais técnicas também. Sim. E aí você foi então para lá para Dubai para conhecer o cenário econômico de lá. Também, isso. Dubai ele é muito futurístico, né? Os Emirados como um todo, mas Dubai especificamente é muito futurista. Então eles têm projetos até 2070, se eu não me engano. Eles já sabem como é que vai estar o mundo até 2070 e eles continuam planejando sempre o futuro, eles continuam sempre prezando pelo futuro. Um exemplo é que quando eu fui para lá, eles já tinham protótipos de carros voadores, já tinha robô humano que enxerga, que fala. Lá no meu Instagram tem um destaques que eu mostro toda essa questão. E tudo isso também influencia dentro do mercado financeiro. Questão de trabalho, de moeda mesmo, tudo isso impacta. E aí a gente tendo esses acessos por trabalhar com a parte de planejamento financeiro e estruturação, a gente precisa estar constantemente tendo acesso ao futuro, né? E é por isso que eu tenho esses braços internacionais que trazem o futuro para a gente poder trazer para o Brasil e mostrar como é melhor para a gente se adaptar financeiramente, visto o que está para acontecer. Investir, né? Ontem
acho que foi ontem que eu estava numa palestra sobre finanças. E olha só, um dado que é importante, eu não sei se você tem esse dado aí, mas ele tá falando que em 2000 e alguma coisa, a economia do Brasil era igual à da China. Você sabe esse ano aí, eu não vou 2000 lembrar exatamente, mas se eu não me engano foi antes de 2010, ali início dos por anos aí, 2000. por aí. Gente, vocês têm noção? Era igual a da China. É. Isso se deve a quê? Você consegue explicar o porquê que o Brasil não foi e a China foi? Quais os fatores? Engloba muita coisa, mas principalmente a parte política também. Existem muitos cenários, a gente viveu uma pandemia, muitas coisas aconteceram no decorrer dos anos, muitas decisões foram tomadas sobre a nossa elite brasileira e que foram impactando, né? Foram decisões que foram tomadas, que foram trazendo aqueles resultados que hoje a gente se encontra dessa maneira. Uau! Eu quero perguntar depois para você mais sobre o futuro do Brasil. Mas antes vamos voltar para você. Tem muita coisa aqui. Você vai ter que voltar aqui de novo. Vamos. Vamos juntar aqui uma galera boa para gente bater um papo. Aí a gente fala mais Sobre tudo isso. panoramas gerais. Mas aí você liderou essa expansão. Sim. E qual foi o momento que você saiu para ter o teu próprio negócio? Que hoje você tem o teu próprio negócio. Sim. Eu peguei, durante essa viagem, teve até algo muito engraçado que aconteceu, que quando eu estava no aeroporto, lá na sala VIP, esperando o embarque, eu estava ali com o meu fone, fazendo algumas anotações e conversando com os meus pais em ligação, né, que eu estava em São Paulo já, e eles estavam aqui, né. E aí a gente estava conversando e orando e caramba, né, isso está acontecendo mesmo. E aí em um dado momento, o voo para os Emirados ele sai de madrugada. Então meus pais foram dormir e eu fiquei lá aguardando. E nesse momento eu estava com o fone de ouvido e começou a tocar aquela música Counting My Blessings, sabe? God, I'm still counting my blessings. E aí, essa música foi assim, um marco que começou a tocar e eu abri a boca a chorar no meio do lugar que eu tava. E eu falei assim, Deus, eu não tenho como mensurar as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. E aí, ali, Deus começou a falar comigo, tipo, esse é só o início. Esse é só o começo do que está acontecendo. E durante todo o decorrer da viagem, muitas coisas aconteceram também. Eu tive muitos acessos, eu conheci muita gente também. E aí eu fui só entendendo o amém de Deus durante aquele processo que eu estava vivendo, que ali foi só um período de escola para eu aprender e amadurecer para estar onde eu estou hoje. E aí, quando eu voltei da viagem, aconteceram algumas coisas. Eu tive uma conversa com o time, com o pessoal, com a parte das franquias e tudo. E eu falei assim, gente, eu sinto que o meu trabalho aqui está feito. O que eu pude entregar e agregar, eu fiz. E eu creio que Deus tem mais, tanto para mim quanto para vocês. E aí, assim, eu dei início à minha vida daí. Uau! E eles entenderam bem? Super, me abençoaram, consegui me despedir do time. Teve gente que chorou e eu, gente, não chora, não vou chorar também. Isso foi que ano? Isso foi 2024, se eu não me engano. Final de 2024. Final de 24. Final de 24. E esse é um ponto tão interessante também, porque... Como é que é o nome dela? Da que te chamou? Jenny. Era ainda da Jenny, né? Isso. Viu? Deus falou com ela, veio em você, investiu. E essa tem que ser muito a mentalidade como cristãos, como empreendedores. Entendi. De formar e entender que uma hora essa pessoa vai levantar os próprios voos, né? Sim. Mas a gente sabe que tem gente que ainda... Fica segurando, quer aprender, não entende, não deixa voar. Pois é. E é ruim essa mentalidade, né? Atrapalha muito porque aí você tá sendo um obstáculo para aquilo que Deus tem para a vida da pessoa e isso não é justo, né? Exatamente. Por isso que é tão bom nós falarmos sobre empreendedorismo, sobre tudo isso no nosso cenário cristão, né? A gente aprende tanto com tantas pessoas e imagina, se a gente for pensar olhos humanos, né? Tem gente que fala, poxa, meu tesouro tá aqui, tá expandindo. É desafiador também para a pessoa, para o empresário, porque, queira ou não queira,
Você pensa, poxa, mas quando você muda essa mentalidade, entende, não, foi para isso que Deus chamou, para ser bênção E é muito engraçado porque futuramente, daí falando nos dias atuais, que aí eu tava com recém-18, né? Mas falando nos dias atuais, eu me vi na mesma situação, só que como ela, sabe? De olhar para uma pessoa no time e falar assim, poxa, caramba, você precisa ir além. Uau! E aí, como foi que você se sentiu? E aí eu me senti muito em paz. Até os meninos sabem, a gente tinha uma pessoa no time, e aí eu tive uma conversa e eu falei assim, olha, muito obrigada por tudo que você fez até agora. Eu vou ser eternamente grata, não tem como mensurar, mas eu sei que você precisa dar voos mais alto agora, né? E o que eu pude fazer, eu fiz, o que eu pude ensinar, eu ensinei, as portas que eu pude abrir, eu abri, e assim a pessoa hoje segue também voando, que é um amigo próximo também. Na área também? Não, ele é de outra área, ele já entrou ele entrou pro meu time para agregar em outra parte do que a gente precisava dentro da empresa. E aí ele não necessariamente trabalhava ali diretamente na parte de finanças. Ele só fazia o back office de tudo. E aí a gente teve essa conversa e ambos entenderam de, poxa, caramba, realmente tá na hora. Mas eu senti também. Falei assim, ai meu Deus, foi isso que aconteceu, entendi agora. É desafiadora a vida do empreendedor, do empresário cristão. Mas faz parte, abençoar, somos abençoados para abençoar. Exato. Que lindo, Mi. E aí hoje você tem empresa, como é que é o nome da empresa? Então, a gente tem uma holding que chama Eleve, e daí dentro do Eleve a gente tem algumas outras empresas e vertentes, todas elas voltadas para a parte de estruturação financeira e planejamento, redução de custos e networking de empresários. Uau! E aí atende B2B? B2B, B2C, tanto PJ quanto pessoa física, a gente consegue agregar todos os canais. Vamos explicar para o pessoal, porque eu também, quando eu comecei nesse meio, eu ouvia B2B, B2C, e eu ficava, o que é isso? Você que ainda não sabe, se você assiste o Blessing Show, você já sabe. Mas explica, né? B2B, de empresa para empresa. Isso, é um termo em inglês. Business to business. Business to business. Tá vendo? Que é cultura também, gente. E B2C é business to client, então é da empresa direto para o cliente final. Então, ó, se você ouvir esses termos, já sabe. B2B, empresa para empresa, B2C, da empresa para o cliente. Então, você atende todos esses públicos, tem vários formatos de atendimento. Muitos cenários diferentes no nosso Brasil. Uau! Mi, tantas coisas que enfim, tem para perguntar, mas você vai voltar, mas assim, qual que é o maior desafio? Quando você começou nessa área, você já tinha um certo controle financeiro? Como é que foi? É engraçado, porque no começo eu fui começar a ter esse controle, fui ver, né, questão de contas, de gastos, e eu tinha um gasto, assim, exuberante com iFood. Lá em casa a gente tinha um gasto exuberante com Coca-Cola. Pra você ter uma noção, a gente gastava uma média de R$400 por mês só com Coca-Cola. A gente tinha estoque mais que tinha na distribuidora. Mais que água. Sabe? É, exato. E aí a gente tinha, e isso é a realidade de muito brasileiro. São torneirinhas abertas ali que você não vê, você fala assim, pô, R$15 uma coca, vou pegar. Aí no dia seguinte, R$15 uma coca, hoje eu vou levar umas 2, 3 já, né, pra ter ali e tal. E são torneirinhas que ficam abertas, assim como o iFood, assim como tudo que veio para facilitar a nossa vida, que se tornam ali torneiras abertas nas tuas finanças, e às vezes são esses detalhezinhos que a gente olha de um cenário macro com o cliente, entende e ajuda ele a ter esse controle para atingir a liberdade financeira, que é o sonho hoje de todo mundo e que não é nada impossível, né? Muito pelo contrário. Eu costumo dizer que é simples, mas não é simpático, né? Então, é muito simples você ir lá e comprar uma Coca-Cola, é muito simples você ir abrir o iFood, mas não é nada simpático para as suas finanças, não é nada simpático com o seu futuro, não é nada bom para isso, né? Então, eu digo que o que vai te tornar uma pessoa próspera, no sentido assim de patrimônio mesmo, não é quanto você ganha, é quanto você gasta, né? E a gente mexe com, eu falo que é o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. E também é uma batalha espiritual que a gente trava muito, porque as pessoas têm o dinheiro como o seu Deus, né? E muitos cristãos também vivem dentro da igreja, fazem parte, mas quando a gente fala sobre as finanças, fala assim, não vamos mexer, prova disso é o que está na Bíblia do jovem rico.
né? Ele queria seguir a Cristo, ele estava ali, ele viu as coisas acontecerem, mas quando Jesus falou assim, larga tudo que você tem, vende aos pobres e me segue, aí ele saiu triste. Porque, poxa, como assim vai mexer no meu dinheiro, que é o meu dinheiro, eu trabalho para isso. Então, a gente trabalha essa parte dentro das famílias também. Uau! E é a área também que mais destrói tanto a sua vida espiritual, emocional, conjugal. Tem um dado que mostra que a maior razão de divórcios no Brasil é por conta das finanças. Então, às vezes o marido que é viciado em aposta, gasta muito, a mulher que gasta muito, quer comprar tudo, o casal não tem controle, às vezes ganham bem, mas não sabem administrar aquilo, ou o marido esconde um valor da esposa, a esposa esconde do marido. Então, a maior causa de divórcios hoje no Brasil é por conta das finanças. Então, a gente atua lutando contra isso no mundo espiritual, porque a gente sabe que Deus é um Deus de família. E não é justo o diabo usar isso para destruir as famílias. E sem contar que na Bíblia a prosperidade é muito bíblica, né? Muito. O pessoal confunde muito, nem o rico entra no reino do céu, ainda. Eu sei que você aí de casa, nosso telespectador, não pensa assim, porque hoje a gente já entende, mas tem muitos ainda cristãos que falam esse versículo de forma errada, né? Você vai explicar isso no bloco que vem, vamos falar disso e deixar também umas dicas pro pessoal, pode ser? Claro! Gente, eu vou tirar todas as minhas dúvidas aqui também. A gente vai para um breve intervalo, fica aí que a gente volta já com mais Blessing Show. Voltamos com o Blessing Show. Mais uma vez eu quero agradecer você pela sua audiência, viu? Tem sido muito bom encontrar vocês aí por Curitiba, saber que você tem assistido. De novo, eu quero pedir para você seguir o nosso Instagram do Blessing Show. Vai lá, se você tiver também alguém que você acha que deveria participar aqui do Blessing Show, deixa lá também a sua dica. Vai ser um prazer receber aqui pessoas com propósito. Se é alguém com propósito, a gente recebe aqui no nosso programa. E eu quero falar das nossas parcerias aqui. Primeiramente, Bruno Macari, que faz meu cabelo aqui maravilhoso. Hoje foi ele. Tenho aqui a Angel, né, amiga? Você vai lá no Bruno, arrasa. Ó, depois você vai lá também. Vou lá conhecer. Tem 10% de desconto pra você. Diz que viu no Blessing Show. Ele é maravilhoso, arrasa, cuida do meu cabelo há anos. Gislaine Santana, hoje foi ela. A Gi faz tempo que não fazia minha make, mas hoje foi a Gi. Arrasa também. 15 anos, o seu evento, vai na sua casa. É incrível. Também Pãozinho da Hora, Kimi. Você conhece Pãozinho da Hora? Pãozinho da Hora. Pãozinho da Hora. Já Conheço, viu? já Tem vi. vários lugares de Curitiba. Já vi. É maravilhoso. São cristãos. Que legal. A gente tem que honrar, né, também os nossos empresários cristãos. A gente fica aqui na gravação só olhando, mas depois a gente come, viu? Se você também não pode ficar aqui olhando, passando vontade. Tem várias unidades aqui em Curitiba do Pãozinho da Hora para você ir lá se deliciar. Quero falar também de Chique Simples, minha amiga Tati. Hoje o meu look, eu tô agora sempre com esse look, porque look bonito, né, Mi? Tem que usar. Tenho que usar, não consigo tirar, hoje eu dei uma variada. E aí tem várias também amigas agora olhando minhas roupas etiqueta, tem que estar chique. Mas o pessoal tá falando que tem sido boa aí Tá um as arraso. vestimentas. Chique e Simples, fica lá no Shopping Itália, a gente vai deixar aqui também o Instagram pra você ir lá. Mover Par Curitiba, tá gostoso mesmo esse sofá? Muito confortável. Maravilhoso. Movepar para sua casa, sua empresa, móveis planejados. Eles também são incríveis, cristãos. Simone e Diogo. Um abraço para vocês. Muito obrigada por serem nossos parceiros aqui de sempre. Que mais? Mude-me, que faz minha unha, minha amiga Márcia Cris. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua parceria. Gente, ela arrasa também, um atendimento incrível, um ambiente maravilhoso. Quero falar também da Vocari Acessórios, ó, aqui, também, ó, meu cordão maravilhoso. Também ganhei um presente aqui da minha amiga Laís, ó, que tô aqui com o seu brinco, ó.
Olha que lindo, bonito, né? Maravilhoso. Isso aí é uma borboleta, não é uma borboleta, né? No seu, Não, mas é lindo também, é seu brinco. Uma pétala, uma flor. Lindo. Mas o meu é uma borboleta que eu ganhei da minha amiga Laís, maravilhosa. Nossa parceira aqui do Blessing Show. Inclusive, eu quero falar que a gente está também com o nosso quadro novo, a Alma do Negócio. Ela tem esse projeto muito especial e nós agregamos aqui o Blessing Show. Em breve você vai poder ver essa matéria especial que a gente faz. Traz aqui sempre um empresário com propósito, ligado a algo social, e a gente vai mostrar esse projeto, você vai ver também em breve aqui no Blessing Show. E só agradecer aos nossos parceiros que têm nos abençoado para nós propagarmos aí as obras do Senhor, os projetos, os impactos que esses empresários têm causado, e tem sido uma honra. Quero falar também do nosso patrocinador oficial do Blessing Show, Ogli Tintas. A Ogli Tintas tem um propósito muito claro: elevar o padrão das tintas no Brasil. É uma indústria que desenvolve produtos com tecnologia, levando inovação e qualidade para o mercado e com um diferencial importante: a venda direto da fábrica. Isso permite oferecer tintas de alto nível com um preço justo, atendendo profissionais e clientes que buscam qualidade de verdade. Muito obrigada, Ogli Tintas, por patrocinar o nosso programa. E você que quer uma tinta de qualidade, entra no Instagram da Ogli Tintas, eles vão receber você de uma forma muito especial. Abraço aí para o meu amigo Johnny, tem feito um trabalho incrível aí na Ogli Tintas, todos os líderes. É uma empresa com propósito, não deixe de entrar lá no Instagram para você conferir. Vamos voltar aqui, Mi, então? Vamos voltar. Vamos dar dicas, mas antes eu quero falar sobre o título que você recebeu. Sim. Fala aí pro pessoal. Recebi o título de ser a mulher mais jovem do sul do Brasil a falar sobre finanças, né? Dentro das palestras, dentro dos atendimentos dos clientes, depois de entrar nesse ramo de empresária, né? Eu fui reconhecida com esse título. Uau, isso foi quando? Isso foi com recém-18. De final de 17 para 18, eu não tinha feito 18 ainda. Uau, e como foi para você? Foi uma surpresa, para ser honesta, e me abriu muitas portas, né, recebendo esse título. Uma delas é hoje poder estar fazendo, eu tenho um curso também de negócios e finanças pela HBS, Harvard Business School. Então, foi uma das coisas que a gente vai agregando, né, para melhor atender os clientes sempre. Uau, um curso que você fez lá pela Harvard. Isso, estou fazendo ainda. Tá fazendo. Fazendo para receber o certificado também, né? Mas já posso usar o nome de estar usando a HBS. Que incrível! E para o pessoal que estuda na área de finanças, porque assim, também tem muitas coisas que às vezes as pessoas não têm acesso, não sabem, né? Sim. E muitas coisas com certeza agregam no currículo, na trajetória. Como que você chegou a conhecer essa formação? Então, eu sempre busquei muito sobre a questão de finanças, depois que eu entrei nesse mundo que eu me apaixonei, sempre procurei muito. Isso, inclusive, é uma dica, né? Tem muita gente falando muita coisa na internet hoje. E existe uma informação pública que é da CVM, que é o nosso Banco Central, que as pessoas que têm autoridade para falar sobre finanças, elas têm um cadastro na CVM. E isso é informação pública, você pode jogar no Google e aí você vai poder ver se aquela pessoa que está falando, às vezes ela é muito famosa, tem muitos seguidores, mas ela não tem autoridade para falar naquilo, ela não tem um cadastro no banco, então ela pode estar falando sobre uma pirâmide, ela pode estar tentando dar um golpe, o que acontece muito hoje na internet. Uau, como é que é o nome? CVM? CVM, que é o Banco Central. Você pode pesquisar tanto o Banco Central quanto o CVM, e aí ele abre uma página, você coloca o nome da pessoa e você vê se ela tem aquele cadastro ali. Por exemplo, no nosso escritório, temos o cadastro lá dentro da CVM, e é o Banco Central, então ele regula tudo o que é dito relacionado a finanças. Então, a gente tem algumas limitações de coisas que a gente não pode falar. Por exemplo, mentiras sobre o mercado, exageros, a questão ali de golpes, de pirâmides, tudo isso a gente é regulamentado pelo Banco Central. E é por isso que é muito importante você pesquisar para você saber se aquela informação daquele famoso ou daquela pessoa que você viu na internet ela é verídica ou não. Uau, porque tem realmente muitas pessoas falando falso, às vezes. Exato. Tantos golpes, né? Mi, então vamos lá, pessoal, vamos para as nossas dicas aqui. Quero te perguntar a primeira coisa.
A gente estava conversando aqui, você estava contando dos seus gastos, né? Com iFood, Sim. Coca-Cola. Quando você entrou, você ainda estava assim? Tava assim. E aí depois disso eu sentei todo mundo na mesa de casa e falei, não, vamos regular esse trem aqui, entendeu? Vamos arrumar. E assim a gente foi se ajustando. Uma coisa que é muito importante é que as pessoas acham que elas têm que cortar de imediato. E quando você corta de imediato, você sente mais necessidade ainda, né? Então, por exemplo, uma nutricionista, ela nunca vai te mandar cortar o doce, ela vai te mandar ir diminuindo. Então, ao invés da gente gastar R$ 400 em coca por mês, a gente começou a dar uma segurada. Poxa, precisa ser a coca? Tem refrigerante mais barato, né? A gente pode pegar mais no final de semana, durante a semana vamos fazer um suco, uma limonada, né? Então é você Uau. ir diminuindo para ir tendo esse controle. O iFood, precisa do iFood todo dia, né? Precisa fazer aquele gasto todo dia. Poxa, vamos dar uma diminuída, vamos estipular algumas metas, vamos fazer desse jeito. E todas essas estratégias a gente vai montando. No seu caso, você acabou influenciando muito a tua família na tua casa. Muito. Nessa época seus irmãos moravam juntos ou Sim, todo aham, mundo? todo mundo. E aí, uma coisa que foi um choque, assim, que eu trouxe pra mesa, foi assim, poxa, meu pai, vou explanar aqui agora. O meu pai, ele tem 47 anos. E aí, eu virei pra ele e falei assim, olha o tanto de dinheiro que já passou na sua mão durante toda a sua vida. Se você tivesse guardado R$ 200 de todo o dinheiro que você já ganhou, todos os meses que você recebia o seu salário, se tivesse guardado R$ 200, e não vamos nem falar de aplicar esse dinheiro para ter um rendimento, né, para ter um retorno maior. Se você só tivesse guardado, quanto de dinheiro já não teria hoje de patrimônio guardado, né? Só que a gente tem uma certa urgência. O brasileiro, ele vem com essa cultura de urgência e a gente não para pensar no futuro, né? Aquele só se vive uma vez, amanhã eu dou um jeito e tal, e não tem a parte do planejamento. Então eu trouxe isso e falei assim, poxa, gente, né? Vamos começar a organizar, vamos blindar o nosso patrimônio, vamos trazer um seguro de vida bacana, que é uma baita dica também. Tudo isso eu fui trazendo para eles. Uau! Ó, agora antes de eu vir pra cá, eu tava falando também vou explanar, você falou de explanar, eu vou explanar aqui você, amigo. O Bruno, que é o meu cabeleireiro. Aí ele tava falando que ele comprou uma caixinha, tipo um cofre, que aí você vai botando, né, 10, 100 e tal. Aí segundo ele viu que dessa forma, com o dinheiro físico, ele conseguia segurar menos. Aí eu falei assim, tá, mas daí não rende, né? Tipo, o teu dinheiro vai estar lá e não rende. Aí ele falou assim, mas pra mim é mais fácil porque aí o dinheiro na conta e às vezes eu quero pegar, Isso eu quero acontece fazer... muito. Qual dica que você dá nesse sentido, assim? Porque realmente você pega o dinheiro, esquece, mas também poderia estar Sim. ganhando mais. Mas como é que você Sim, vê isso isso? é bem comum, isso é muito comum mesmo. Tanto que hoje, se for olhar assim graficamente, quando o dinheiro era em nota, as pessoas tinham um controle muito maior, porque tem a sensação de estar gastando, de estar entregando aquela nota de R$ 50, de R$ 100, tipo assim, poxa, isso aqui vai me fazer falta, mas tô te entregando. Só que hoje, com o mundo digital, a gente pega o celular e encosta. Pega o celular e encosta. Você nem vê que você está gastando. Mas tudo isso é sobre educação e mentalidade. É isso que a gente traz para os clientes. A gente reeduca o cliente financeiramente e muda essa mentalidade dele. De, poxa, eu só consigo se for no dinheiro físico. Tudo bem, mas vamos olhar a longo prazo. Quanto que você vai perder de dinheiro só fazendo isso? Então, a gente tem que trazer uma reeducação financeira para o cliente entender de que, poxa, realmente eu preciso aplicar esse dinheiro para eu ter um rendimento maior e não mexer nele. Então, a gente faz todo esse controle, essa reeducação de mentalidade com os clientes também. Porque hoje, justamente, esse dinheiro físico, na verdade, você vai estar perdendo dinheiro, Sim, né? Porque vai estar perde muito. parado. Perde E aí muito. é meio que uma falsa sensação de De que que está guardando, mas na realidade você está perdendo. tá Principalmente perdendo. hoje com a nossa Selic, por exemplo, que é um investimento de renda fixa, a 15%. Então você teria um rendimento só na Selic, se a gente deixasse só na Selic, de 15% a mais sobre o dinheiro. Então volto naquele assunto que eu falei pro meu pai, poxa, se há 30 anos atrás, quando você começou a trabalhar, você tivesse guardado R$ 200 só sobre renda fixa, sabe? Colocando ali R$ 200 todos os meses, já teria um montante bastante significativo hoje. Uau!
Ó, e eu sei que aqui não dá pra gente aprofundar muito, mas depois você volta. Mas explica só de novo, até porque eu esqueci também, eu quero relembrar, da questão da taxa Selic. Explica um pouquinho por que ela é importante e qual que é o papel. Então, antes eu quero deixar bem claro que isso não é uma indicação de investimento, tá? Até porque a gente não pode fazer indicações assim a público, a gente precisa estudar o perfil de cada um antes. Isso é uma das regulamentações da CVM. Mas a taxa Selic, ela é a nossa taxa de juros. Então, tudo que você paga hoje, desde um salgadinho até o posto de gasolina, até uma roupa, tudo que você paga, existe uma taxa que é direcionada para esses juros, que são os impostos, e aí engloba outras coisas também. Esses juros, você pode usar ele a seu favor. Então, ao invés de você ganhar apenas R$ 200, você pode ganhar R$ 200 mais 15% ao ano. Então, hoje, inclusive, assim, falando a nível global, existem muitos países, muitas pessoas de outros países que estão vindo para investir no Brasil por conta da nossa Selic ser muito grande, né? Então, tem muita gente dos Estados Unidos, de fora mesmo, que traz o dinheiro para o Brasil para colocar na nossa Selic. Então, é um investimento de renda fixa, ele não tem nenhuma rentabilidade, ele mantém os 15% ao ano sempre, ele não tem nenhuma É uma taxa de volatilidade. investimento. Isso, é uma taxa de juros. É uma taxa de juros. Isso. E aí tem outros investimentos com outras taxas. Tem, existem, aí a gente Inúmeras entra taxas. muita coisa. Entendi. E a gente sempre vai conforme o perfil investidor de cada um. Existem pessoas que são mais conservadoras, existem pessoas que são mais moderadas, existem pessoas que são muito agressivas. E a gente analisa o perfil de cada um e vê como é que a gente pode fazer, estruturar aquela carteira de acordo. Uau, e tudo isso vocês fazem lá. Sim. Vamos deixar aqui o Instagram já para o pessoal seguir. E tem algum bônus aí para o pessoal que viu no Blessing Show? Qual é? Temos um bônus, sim. Como eu comentei lá no início, a gente tem o Eleve Experience, tá? Que é um grupo, inclusive no Instagram também é Eleve Experience, ELEV. Que aí, dentro do Eleve Experience, são eventos que a gente faz anualmente direcionados para essa parte de networking de empresários, para trazer essa parte de estruturação financeira, dolarização de patrimônio. Então, para você poder aprender a como ganhar em dólar para viver no Brasil, porque hoje o dólar está a 5, 6 para 1 real, então você ganha literalmente 5 vezes mais para você trazer esse dinheiro para o Brasil. Então a gente traz tudo isso. E a gente também tem o Eleve Business, que é um grupo de networking que a gente faz seleto. E aí a gente vai fazer a próxima edição agora, dia 2 de maio, no sábado, vai ser uma manhã, ali no Legacy Coffee, fica aqui no bairro Centro de Curitiba. E a gente vai fazer com o intuito de trazer essa conscientização financeira, porque isso é fato, a mesa que você está muda completamente a sua vida. Então, se o teu intuito é crescer, é aprender, é desenvolver, ainda não é tarde, você tem que estar posicionado nas mesas certas. E o Eleve, ele traz justamente isso para as pessoas. Então, a gente vai fazer esse evento e também a gente preza muito pelo networking, mas o networking de verdade, sabe? Você estar ali naquele ambiente com as pessoas, onde você vai sentar, você vai conversar, você vai ter essa troca genuína e conhecer ali talvez o seu possível futuro sócio, o seu case de sucesso dentro da sua empresa, uma pessoa que vai te abrir muitas portas, que vai ser o teu sócio fora do Brasil. Então a gente preza muito por isso dentro do Eleve, fora a parte de estruturação financeira, esse conhecimento que a gente traz também dentro da nossa empresa. Uau, e vai ser que dia? Dia 2 de maio, vai ser Esse um é o sábado. Eleve Business. Eleve Business. E aí, qual que é o perfil de empresários? A pessoa... Fala. O pessoal já se prepara. Todo tipo de empresário que a gente tem um link para você se candidatar, tá lá na bio do meu perfil. Você se candidata, a gente faz uma curadoria, né? A gente faz uma avaliação, seleciona alguns empresários. Essa edição que a gente vai fazer vai ser seleta para 50 empresários. Então a gente vai fazer essa avaliação e entraremos em contato para você estar participando também e estar sentado aí na mesas de grandes empresários, aprendendo, fazendo networking, construindo novos projetos também. Que incrível. Isso é importante porque também justamente seleciona ali, aí vai montar pessoas com as mesmas dores, né? O mesmo
Exato. no mesmo nível. Mas eu quero saber, assim, para você, a pessoa que está em casa, ela tem uma ideia de ser empresária, empreendedora ainda, tá? Ela é pessoa física, ela tem essa ideia. Você tem algo nesse sentido para esse público? Temos o Eleve Experience, que aí é o evento aberto que a gente faz para o público mesmo. E dentro, se quiser uma reunião comigo também, eu fico à disposição, porque dentro da minha carteira de clientes eu tenho desde um doutor, de um advogado, de um empresário renomado, até uma pessoa que trabalha registrado, que tem um salário, um gerente, uma pessoa que tem uma profissão mais comum, digamos assim. A gente atende todos os tipos de públicos, de pessoas que querem crescer, querem construir seu patrimônio, querem atingir a famosa liberdade financeira, quer ficar rico, atingir o primeiro milhão. Tudo isso a gente constrói junto com o cliente. Uau! Para você ver a importância do ecossistema. A gente fala muito disso aqui, que justamente como você falou, né? Você tem uma hold. O que é holding? Vocês estão aprendendo muito aqui hoje, né? É um conjunto, um ecossistema, porque aí é importante você entender que você precisa dar os primeiros passos, né, Mi? Exatamente. Às vezes, eu quero estar lá, e às vezes vai ser um lugar que você nem vai entender, porque a realidade sua é outra. Você vai estar num ambiente, por exemplo, Sim. o business já é para o nível um pouco mais alto. E exato. aí, por isso que é importante essa seleção. Às vezes as pessoas não entendem, querem estar, mas é importante você ter esses passos, que você precisa caminhar esses passos. Crescer então, junto. Aqui no Eleve tem vários passos para você. A gente já vai deixar aqui o Instagram para você participar. E a gente traz todo o beabá mesmo. Como, por exemplo, o ideal é você iniciar com uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade. Então, você tem que ter pelo menos o seu padrão de vida, que é o quanto você gasta com todas as suas contas, guardado por no mínimo 6 meses. E esse valor você tem que ter guardado já. E as pessoas não têm. Né? Então, se acontece uma pandemia que todo mundo tem que ficar preso em casa, não consegue trabalhar, se você, Deus o livre, precisa ficar internado ou algo do tipo, não consegue trabalhar, o seu salário vai ser descontado. E você não tem aquela reserva garantida. Então, a gente traz todo o beabá, o início, para ir construindo junto com os clientes e atingindo o sonho deles junto com eles. Uau, que maravilhoso. Mi, obrigada, viu? Nosso Eu que tempo, agradeço. Meu Deus, passou muito rápido. Passou muito rápido. Eu quero que você deixe uma mensagem aqui pro nosso telespectador. Você já deixou várias, mas dá uma dica aqui para eles. Bom, a mensagem que eu quero passar e que eu sempre digo é: não importa quanto você ganha, o que importa é quanto você gasta, tá? Então, se planeje, se estruture e se preocupe com o seu futuro. Sabe, você poder se aposentar antes dos 30 anos e sem depender de uma aposentadoria é muito gratificante. Então, todo o direcionamento tem na Bíblia. Existe um versículo que eu amo, que é Jeremias 29:11, que diz que os planos que o Senhor tem para nós são planos de paz, de nos fazer prosperar e de nos dar um futuro. Então, se Deus tem plano para conosco e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, por que não fazer a nossa parte e estudar, aprender, se planejar e atingir e desfrutar desses planos que o Senhor já tem para nós. Uau, que incrível! Muito obrigada. Obrigada demais. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse programa especial. Eu amei. Você vai voltar, combinado? Eu amei, por favor. Foi maravilhoso. Vamos voltar. Tem tantas coisas ainda pra gente falar. Você falando aí da Bíblia. Quantos personagens da Bíblia ensinaram pra gente sobre poupar? José, tantos homens prósperos, e a prosperidade é para nós, né, Mia? É para os cristãos, e você precisa aprender também sobre isso. Vai lá seguir o Eleve. Como é que tá o Instagram? @Eleve. ELEV.experience. Experiência com X. Isso, a gente vai colocar aqui embaixo, mas para você também que tá nos ouvindo, não deixa de seguir o conteúdo incrível. E essa mulher nova, menina, mas mulher também tão experiente, tá só começando. Imagina, tem a vida toda dela para você acompanhá-la também e crescer junto, né? Vamos crescer juntos. Nos lugares. Muito obrigada a você aí por ter acompanhado mais um Blessing Show. Foi um prazer ter você conosco. E nos vemos no próximo programa. Tchau!